Aleluia, graças a Deus. Saúdo os irmãos nessa noite com a santa e gloriosa paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, amém? Graças a Deus, também aqueles que nos acompanham através dessa transmissão, que o Senhor venha abençoar a tua vida, e eu também vos saúdo com a paz do Senhor. Convido aos irmãos que estão aqui na nave da igreja para que se coloquem de pé e que abram as vossas Bíblias e façamos aí uma oração na palavra de Deus, no livro de Romanos, capítulo 8, e o versículo 38 e 39. Romanos, capítulo 8, e os versículos 38 e 39. Aleluia! Graças a Deus pela oportunidade que o Senhor tem nos dado de estarmos nessa noite reunidos aqui na casa do Senhor, para apresentarmos a Deus o nosso culto em louvor e adoração. Que o Senhor Jesus venha abençoar essa noite a tua vida, venha abençoar a minha vida, a vida daqueles que nos acompanham e nos ouvem nessa noite, e que a palavra de Deus nessa noite fale profundamente em nossos corações. Livro de Romanos, capítulo 8, versículo 38 e 39, diz assim: Porque estou certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, nem o presente, nem o porvir, nem a altura, nem a profundidade, nem alguma outra criatura nos poderá separar do amor de Deus, que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Amém? Glória a Deus, irmãos. Nós estamos aqui na presença do Senhor, e nesse momento nós estaremos dando início a esse culto. Coloque a tua vida diante de Deus nessa noite, e peça para que o Senhor venha falar no teu coração. Amém? Estaremos orando. Quem dos irmãos deseja das orações nessa noite? Amém. Oramos uns pelos outros, dos irmãos que estão aqui na igreja, também lembrando dos nossos irmãos que não puderam estar conosco aqui, aqueles também que nos acompanham através dessa live, dessa transmissão. Estaremos orando uns pelos outros. Soberano Deus, eterno Pai, graças te damos nessa noite pela oportunidade que o Senhor tem nos dado de estarmos na tua casa, na tua presença, reunidos, meu Deus, depois de tanto tempo, meu Pai, depois de tantos dias, meu Deus, estarmos, meu Deus, sem poder nos reunir na tua casa, mas nessa noite nós nos reunimos e nós nos alegramos diante da tua presença, por essa oportunidade que o Senhor tem nos preparado para estarmos juntos, meu Deus, louvando e adorando e engrandecendo o teu santo nome. Abençoe a cada um dos teus servos que tem chego aqui no templo, meu Pai, também a cada um dos irmãos, dos nossos amigos que estão acompanhando através dessa transmissão, dessa live. Esteja abençoando, esteja falando, meu Pai, com cada um de nós, meu Deus. O Senhor conhece e sabe das nossas necessidades, das nossas lutas, meu Deus, dos nossos problemas, e sabemos que o Senhor é um Deus presente, um Deus que tudo pode, um Deus que no momento certo age nas nossas vidas, e que possamos receber do Senhor nesta noite uma bênção especial. Oramos, meu Deus, pelos nossos irmãos que estão enfermos, que estão acamados, meu Pai. Visita, Senhor Deus, esteja com eles, meu Deus, esteja com eles nesse momento, esteja com eles, meu Pai, acalmando essa enfermidade, esteja com eles nesse momento, meu Deus, concedendo a cura, meu Pai, das suas enfermidades. Também os nossos irmãos, meu Deus, que não podem estar conosco devido, meu Deus, ainda estarmos com algumas restrições, meu Deus, para nos reunirmos. Esteja na vida desses irmãos também abençoando, acalmando, meu Pai, as lutas, as dificuldades, e que possamos estar na tua presença te adorando nesta noite. E assim te louvamos e te agradecemos em nome do Senhor Jesus. Nós estaremos adorando a Deus com os louvores da harpa neste momento. Os irmãos nos acompanhem nesse momento de louvor e adoração a Deus. Amém? Glórias a Deus. Cumprimento a amada igreja com a paz do Senhor nesta noite, e a todos os irmãos que estão nos ouvindo através dessa live. Nesta noite nós vamos adorar o nome santo do nosso Deus com o hino de número 175.
motivo de alegria de nós estarmos aqui reunidos no nome do Senhor. Para mim é motivo de alegria e motivo de festa, que hoje, mais um dia, nós estamos na presença do Senhor e hoje nós estamos retornando com alegria os cultos presenciais. Aleluia. Todos os irmãos, louvemos ao Senhor com alegria. Irmãos amados e resgatados, seguir avante e triunfante, combateremos e venceremos no nome santo de Jesus. No nome santo, alegre canto, eu fui lavado, santificado, vivi perdido, mas sou remido no nome santo de Jesus. Irmãos amados, santificados, vivem unidos, pois sois remidos, não mais temendo, o bem fazendo, no nome santo de Jesus. No nome santo, alegre canto, eu fui lavado, santificado, vivi perdido, mas sou remido, no nome santo de Jesus. Irmãos amados, purificados, sedes valentes e muito prudentes, estais lavados e libertados, no nome santo de Jesus. No nome santo, alegre canto, eu fui lavado, santificado, vivi perdido, mas sou remido, no nome santo de Jesus. Aleluia! Em continuação, vamos louvar o nome do Senhor com o hino de número 87. Toda glória, toda honra ao nosso Deus, que vive e reina eternamente. Aleluia! Louvemos ao Senhor com alegria, com o hino de número 87. Justificado sou, Cristo Jesus me livrou, Ele é meu mediador, também meu bom Salvador. Diga nessa noite: Jesus sou teu,
e paz me satisfaz. Cristo meu mestre verá. Agora vou trabalhar, de muitas almas ganhar, essas que Ele salvou. Quando na cruz expirou, Jesus, sou teu e tu és meu, me guiarás para o céu. Com graça e paz me satisfaz. Cristo meu mestre verá. Agradecemos em nome do Senhor Jesus. Graças a Deus, meus irmãos, cumprimento a todos com a gloriosa paz do Senhor. Graças a Deus, o Senhor tem nos abençoado de forma maravilhosa, de maneira gloriosa, e aqui estamos reunidos em seu nome para prestar-lhe um culto, para adorar o Senhor e para exaltar o seu precioso nome. Carta de Paulo aos Romanos. Estaremos lendo no capítulo 12. Glória a Deus, glória seja o nome do Senhor. Capítulo 12 da carta de Paulo aos Romanos. O versículo de número 1, nós temos aqui um apelo, né, do apóstolo Paulo aos irmãos que estavam habitando em Roma naquela época. Ele diz: rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis o vosso corpo em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Amém. E somente esses 2 versículos. Nós vamos, Fernando, depois você vem aqui para conduzir o trabalho. O evangelista Valdomiro vai estar nos trazendo a mensagem da palavra de Deus. Eu quero fazer somente aqui uma introdução deste capítulo 12. Parece que eu estou vendo esses dias lá, né? Ou parece que aqueles dias lá vieram para cá, né? O apóstolo Paulo faz aqui um apelo, né? Traz um apelo com rogo, né? E até uma recomendação também, né? E ele usou uma expressão bastante forte, muito contundente, quando estava se dirigindo aos irmãos que estavam em Roma. A sua fala inicial mostra que aqueles irmãos que estavam habitando em Roma, isto creio que logo após o Pentecoste,
meio a tantas turbulências, tanto financeira como ideológica e religiosa, havia entrado no coração de muitos dos irmãos um desânimo, a ponto do apóstolo Paulo precisar fazer aqui um rogo, usando aquilo que é de mais forte, de mais real e ao máximo de uma expressão. Rogo-vos. É um rogo. É quase que uma palavra com choro. É um apelo. É uma chamada de atenção. É mostrar a situação e o estado em que alguém se encontra. A palavra rogo, ela é uma palavra de clamor a alguém que esteja vivendo em desapercebimento. Alguém que está desapercebido. E alguém que o ama percebe que se continuar desapercebido da maneira como está, vai sofrer consequências. Pode se envolver em tragédia. Eu não sou muito animado com aquelas pessoas que são displicentes, que leva a vida da maneira que ela vem. Nós fomos aconselhados pelo Senhor a viver uma vida de vigilância. E esses irmãos, de alguma maneira, havia se afastado da vigilância. E o apóstolo, então, tendo conhecimento dessa situação, ele sabia que uma vida sem vigilância é uma vida sem fruto. É uma vida que não pode ser usada pelo Senhor. Então ele, vendo essa situação entre os irmãos que estavam em Roma, ele faz então, escreve esta carta, fazendo então esse apelo: rogo-vos, pois, irmãos, e usa o que é de mais sagrado, o que é de mais santo, o que é de mais verdadeiro, o que é de mais grandioso, pela compaixão de Deus. Alguns de nossos dias rogam pela mãe, pelo pai, pelo irmão, pelo filho, e assim, por alguma outra coisa, mas aquele usou uma expressão da mais... Não existia um outro campo para que ele pudesse utilizar uma outra pessoa, um outro método que ele pudesse utilizar, visto que os irmãos estavam vivendo no ápice do descuido. E ele usou aquilo que era de mais forte: compaixão de Deus. E o que significa? Ele estava dizendo com isso: Deus está se compadecendo, Deus está tendo dó. Porque a palavra compaixão é ter dó, é sentir o sofrimento de alguém. Deus estava sentindo o sofrimento de alguém. Só que o que estava acontecendo? Precisava que alguém se expressasse, falasse. Precisava que alguém se levantasse para anunciar àquele povo que Deus estava sentindo por eles, que Deus estava sentindo as suas angústias, porque o crente afastado de Deus, ele vai viver angustiado. O crente afastado de Deus, ele dorme um sono, quando acorda,
ele se lembra que está afastado e ele vai pensar assim: e se eu não amanhecer vivo? Ele tem convicção do que vai acontecer. E se Jesus voltar essa noite? Ele tem convicção do que vai acontecer. Então ele leva uma vida aflita. Quando eu uso o termo aflição, eu quero falar tribulação, tá, irmãos? Nesse termo aqui é tribulação. Então o crente com a vida distanciada, fria, afastada dos pés do Senhor, ele vai viver uma vida de tribulação, porque ele vai estar agoblado ou em enfermidades, em dificuldades financeiras, ele vai estar perturbado no sentido psicológico, porque nós vivemos em momentos que os crentes, aqueles crentes que são mais ou menos, que não tem compromisso com o corpo, né, de Cristo. Eu falei disso na terça-feira. Não se importa de estar ligado no corpo de Cristo, que é a igreja, cujo cabeça dessa igreja é Cristo, e glórias a Deus, que Jesus é o cabeça, que é aquele que nos conduz. O crente que não está ligado, meus irmãos, nesse corpo e a essa cabeça, ele tem uma vida de perturbação. Ele não sabe se ele segue para a direita ou se ele segue para a esquerda, mesmo porque nós sabemos que nós vivemos numa vida e numa caminhada de constantes trevos, de constantes ofertas oferecendo meios, saída. Por exemplo, tem muita gente que não percebe isso, mas os entretenimentos são os trevos. Vou para a igreja ou vou assistir o filme? A vida de regalia, eu duvido que alguém saia de casa para ir, não tenho nada contra, e até se vocês quiserem me convidar, eu vou junto, né? Fazer igual o meu netinho quando era pequeno, se falava que ia em algum lugar, ele falava assim: vou junto. Eu vou junto, só que por favor, né? Depois do culto ou bem antes, né? Porque o camarada não vai numa pizzaria sem dinheiro no bolso. O dinheiro acaba sendo uma forma de arrumar entretenimento que tira a pessoa do foco de estar na casa de Deus, de estar adorando a Deus. Glória a Deus que você dá aqui é muito melhor do que o dinheiro, viu, irmãos? É muito melhor do que os momentos que estão por aí, porque nesses momentos por aí acontece muitas das vezes tragédias. Vocês sabem que tem acontecido, às vezes as pessoas nas calçadas, um camarada vem com um carro desgovernado, outra hora uma bala perdida, outra hora você não tem nada a ver com a situação, já começa um desentendimento e você acaba sendo atingido. Aqui nós estamos debaixo da gloriosa, da potente, da maravilhosa mão de Deus. Então o crente estava vivendo essa situação, e Paulo diz: rogo-vos, pois, pela compaixão de Deus, por aquilo que é mais precioso e por aquilo que é mais misericordioso. Deus, quando ele diz pela compaixão de Deus, ele diz que Deus sente. Eu quero que você saiba que Deus sente a sua dor, mas é você que tem que tomar iniciativa se quer se livrar dela. Deus sente a sua aflição e se compadece, mas é você que tem que querer o compadecimento do Senhor. É nos pés do Senhor que nós alcançamos alento, nós encontramos alívio, nós encontramos paz, nós encontramos condições, força para caminhar em um mundo tão difícil, meus irmãos, em um mundo tão controverso, em um mundo de tantas ideias com relação e com respeito às coisas espirituais. E ele disse: apresenteis o vosso corpo em sacrifício vivo. Sacrifício vivo. E aí ele usa um termo: tem que ser santo. Esse sacrifício não pode ser sacrifício. Outro dia eu vinha vindo aqui de noite, nessa estrada, e de longe eu vi uma luz.
Aí eu fiquei falando, mas será que tem alguém? Cheguei lá, oferenda aos demônios, né? Esse é um sacrifício, só que não é sacrifício santo. Não é sacrifício santo. E qual é o sacrifício santo? Eu não digo que a pessoa não venha para a igreja, mas tem muita gente que vem para a igreja contaminado. O corpo não vem santo, irmãos. Está envolvido com tantas coisas que contaminaram, e ele não vem com o intuito, com aquela intenção de buscar o perdão. Aí vem oferecer um culto contaminado, e o Senhor não recebe esse culto, porque nós estamos aqui num grupo, mas nós estamos individual perante o Senhor. Deus está olhando e Ele conhece o nosso estado, Ele vê nós individualmente. Então o apóstolo chama os irmãos ali de Roma e diz: ó, irmãos, não se contamine para comparecer perante o Senhor. E se estiver contaminado, você vai comparecer sim perante o Senhor. Através de Jesus Cristo você vai comparecer. Mas compareça com um objetivo, com um propósito de pedir perdão. O Senhor está pronto a perdoar. É lógico, fizeram aquela pergunta a Jesus Cristo: Senhor, quantas vezes eu devo perdoar num dia? Quantas vezes um irmão peca contra mim e eu devo perdoar? 7 vezes? Jesus disse: não, eu não vos digo 7, mas eu vos digo 70 vezes 7. E eu quero que os irmãos saibam de uma coisa: existe 3 tipos de pecados. Sabia? Somente 3, não existe mais de 3 não, só 3. Só 3 tipos de pecado. Estão todos envolvidos nesse grupo. Pecado contra você mesmo, contra o seu próprio corpo, que são muitos. Inclui aí a fornicação, inclui a lascívia, inclui o adultério, inclui a prostituição, e inclui uma vida desregrada, enfim, eu não vou entrar nessa situação. Esse é um tipo de pecado. Qual é o outro tipo de pecado que existe? Contra o seu irmão. Contra o seu irmão. E o pecado contra o irmão, contra o seu irmão, envolve a justiça, envolve a lei. São grupos de pecados que estão que são contra o irmão. Esse é o segundo grupo. E qual é o terceiro grupo? Pecado contra Deus. E vocês sabiam, misericórdia, né? Eu não ia entrar nesse campo, mas aí apresentar o corpo em sacrifício vivo, santo e agradável, nos permite entrar nesse campo. E qual é o outro campo? Pecar contra Deus. Sabia que tem gente pecando contra Deus sem saber? Crente. E muitos. Viu? Falando sem saber o valor do que fala. Se o peso do que está falando é positivo ou é negativo. Esse dia eu repreendi um menino, semana passada repreendi um menino, ou essa semana, me lembro bem, no começo da semana, dizendo assim: você sabe o que você falou aí é blasfêmia? Tem hino que é blasfêmia, em vez de ser louvor a Deus. Tem louvor por aí, que as pessoas estão cantando, que são blasfêmia. Uns ditados que arrumaram e colocaram o sangue de Jesus pelo meio. Qualquer coisinha que acontece, que muitas das vezes chama atenção, admira, aí se usa a expressão, eu não vou usar aqui para não ferir ninguém, mas cada um que fique meditando nisso. É pecado contra Deus. E a Bíblia diz para não tomar o nome do Senhor Deus em vão. Isso é tomar o nome de Deus em vão. Isso é quando se fala em vão, é porque não se sabe o valor. É a mesma coisa se você jogar uma pérola dentro de um lameiro,
ou muitas das vezes num chiqueiro de porcos. Vai mascar, vai tentar quebrar ela, vai tentar comer. Não sabe o valor daquilo. Tem muita gente que não sabe o valor do grande, do precioso nome de Jesus Cristo. Tem muita gente que não sabe a grandeza, o valor e o significado do sangue do Cordeiro, e usa isso de forma errada, de forma aleatória, porque não conhece a grandeza. E Jesus disse: em meu nome. E a Bíblia diz: se a gente pecar um contra o outro, o sangue de Jesus Cristo, se a gente confessar, é confessar, tá? Nos purifica de todo o pecado. Os judeus e os estrangeiros que estavam no dia de Pentecoste, após ouvir o primeiro sermão de Pedro, eu falei disso um pouquinho na terça-feira, a Bíblia diz que eles compungiram o seu coração. Sabe aquele momento que você se tranca, não acha mais saída? Você não tem mais saída, não adianta. Se for para a esquerda, está fechado. Se for para a direita, está fechado. Para frente, fechado. Para cima, está fechado. Para baixo, para trás. Quer dizer, eles não tinham mais argumento diante da pregação de Pedro. E também não tinha como ficar, porque eles tinham sede de salvação. Não tinha como ficar como estavam. Aí então eles fizeram uma pergunta: que faremos então, irmãos? Que faremos então? Que faremos nós? E Pedro tinha resposta: arrependei-vos. Arrependei-vos. Chegaram a uma consciência de que a vida que vinham trazendo era perniciosa e que fez mal, e agora chegaram a conscientizar-se de que esta vida que trouxeram até ali era perniciosa e tinha feito o mal. O que fazer então? Arrependei-vos. Eles estavam dizendo isso porque havia também se conscientizado de que era necessário se batizar. E Pedro então responde: e cada um de vós seja batizado em nome do Senhor Jesus Cristo para perdão dos pecados. Irmão, sabe por que isso? Porque até então ainda não tinha um conhecimento profundo a respeito da doutrina da Trindade. E eles estavam falando isso porque eles haviam aprendido com João. E aí ele usou o nome de Jesus Cristo, porque eles não tinham conhecimento. Mas depois nós vimos o próprio Senhor Jesus Cristo ensinando: batizai em nome do Pai, em nome do Filho e em nome do Espírito Santo. Que Deus nos abençoe, meus irmãos. Que o Senhor continue nos dando da sua graça. E eu venho orando e estourando e sei que Deus é grande e poderoso para fazer. Que abra o entendimento do seu povo, da sua igreja, para compreender a grandeza da sua obra, a grandeza da sua causa. Fernando, você pode prosseguir depois. Deixe os irmãos cantar uns hinos aí. E depois deixa o Valdomiro trazer a palavra final, tá bom? Deus abençoe, irmãos. Amanhã nós teremos culto, tá, irmãos? Só que com essa situação que nós estamos vivendo, e até mesmo porque julgando junto com os irmãos, nós observamos que o domingo nós ficamos muito ociosos em um certo tempo, e depois à noite nós carregamos ele. Ele acaba atropelando, ficando cansado. Então o nosso culto será às 18 horas. Almoçou, dormiu, levantou, tomou banho para a igreja. Volta para casa, vai jantar se quiser. Se não quiser, vai comer a pizza com álcool, tomar o sorvete com a esposa, com os filhos. Vai dar tempo tranquilamente de voltar para casa até as 9h30 para dormir. E depois
levantar no outro dia para o trabalho. Tá bom, meus irmãos? Então amanhã às 18h, em nome de Jesus, eu quero ver os irmãos aqui para um grande culto a Deus, para que possamos estar aqui exaltando o nome do Senhor.
Graças a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. A mãe da Mar estará louvando ao Senhor neste momento. Enquanto a irmã louva ao Senhor, nós estaremos contribuindo com os nossos dízimos e as nossas ofertas. Eu também quero cumprimentar os irmãos com a paz do Senhor. Só com o peso da cruz, o dia tornou-se noite e a lua não deu sua luz. Procurei um ombro amigo pra desabafar, mas infelizmente não consegui achar. Pensei, vou seguir sozinha, eu tenho que tentar. Foi quando no temporal ouvi uma voz a me dizer: se a luta é tão grande, sozinha não vai vencer. Como uma andorinha voando sozinha não faz verão. Como um barco à deriva sendo açoitado pelos vendavais. Assim é a nossa vida quando vem a luta, nos falta fé. Nesse momento gritamos: socorre-nos, homem de Nazaré. Homem de Nazaré. Homem de Nazaré. Tu pensa seguir sozinha com o peso da tua cruz. Cristo, verdadeiro amigo, está a lhe dizer: se a luta for tão grande, sozinha não vai vencer. Como uma andorinha voando sozinha não faz verão. Como um barco à deriva sendo açoitado pelos vendavais. Assim é a nossa vida quando vem a luta, nos falta fé. Nesse momento gritamos: socorre-nos, homem de Nazaré. Homem de Nazaré. Homem de Nazaré. Eu agradeço essa oportunidade em nome de Jesus. Graças a Deus. Os irmãos que estão aqui no templo conosco, estejamos em pé. Nós estaremos louvando ao Senhor neste momento, juntamente ali com a Eliane.
e também continuemos sentindo a presença do Senhor. Deus é bom o tempo todo Deus é bom. A Bíblia diz e nós cremos desta forma. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Mais uma vez nós cumprimentamos a igreja com a paz do Senhor e a todos os irmãos que estão nos ouvindo nesta noite. Eu quero te dizer, através deste louvor, que o Senhor tem novidade para minha e para a tua vida. E o Senhor, Ele se faz presente aqui no nosso meio. Glorifica o nome dEle. Quanto você glorifica o Senhor aí na tua casa, aqui na igreja, o Senhor age na tua vida, porque é meio da fé. É pela fé que nós cremos que o Senhor opera na nossa vida. Aleluia. Oh, aleluia. Eu já sinto a presença do Senhor. Aleluia. Deixa o meu vento te levar. Igreja, pode adorar. Para um novo lugar, pra onde tu não sabes, é uma novidade, é parte do que eu prometi. E não precisa temer, pois eu serei com você. Te encherei de sabedoria, te encherei de conhecimento, e a minha graça não se apartará de você. Eu estou sentindo nessa noite que está chegando uma novidade pra minha vida. É uma promessa antiga, esperada, desejada, tão chorada, que está chegando uma novidade, uma novidade. E não precisa temer. O Senhor diz: pois eu serei com você. Te encherei de sabedoria, te encherei de conhecimento, e a minha graça não se apartará de você. Eu estou sentindo, aleluia, que está chegando uma novidade pra minha vida. É uma promessa antiga, esperada, desejada, tão chorada, que está chegando uma novidade, uma novidade. Deus fala assim: estou me levantando. Se você crê, teu tempo está chegando. Fiel, postes no pouco, sobre o muito te colocarei. Estou me levantando, teu tempo está chegando. Fiel, postes no pouco, sobre o muito te colocarei. Levante suas mãos. Estou me levantando. Se você crê, meu tempo está chegando. Fiel, postes no pouco, sobre o muito te colocarei. Estou me levantando. Teu tempo está, aleluia. Fiel,
Amém, aleluia. Ainda em pé, irmãos, oremos ao Senhor neste momento. Senhor, meu Deus e meu Pai, diante do Senhor e na Tua presença mais uma vez, Te louvamos nesta noite porque sentimos a Tua presença. Te louvamos porque sabemos que Tu és um Deus de perto, Tu não és um Deus de longe. E a Tua graça, Senhor, ela desce neste momento, Senhor, como um bálsamo que alegra, Senhor, a nossa alma. Nesta noite, Espírito Santo, o Senhor tem liberdade para atuar em nossos corações. Começa a encher a cada vida agora da Tua presença, da Tua graça. Que haja renovo agora. Que haja renovo agora em nome de Jesus. Seja tocado agora, seja tocado agora pela presença do Santo Espírito que enche este lugar. Fale em mistério, receba novidade para a sua vida agora. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus, em nome de Jesus. Aleluia. Senhor, toma a vida do Teu servo agora que faz uso da Tua palavra. Fala com Tua igreja, fala com Teu povo. Em o nome de Jesus te agradecemos. Amém. Graças a Deus. Permanecemos em pé, irmãos. Saúde, amada igreja, com a paz do Senhor. A alegria no coração dos irmãos nesta noite. Glória a Deus. E também aqueles, que nos acompanham pelas redes sociais. Nesta noite, vamos fazer uma leitura aqui na palavra do Senhor, irmãos. No capítulo 1 do livro de Êxodo. Êxodo, capítulo 1. E o versículo 15 em diante. Êxodo capítulo 1, versículo 15 em diante. Segundo o livro da Bíblia, não é isso? Diz assim a palavra do Senhor. E o rei do Egito falou às parteiras das hebreias, das quais o nome de uma era Cifra e o nome da outra Uá. E disse: quando ajudardes no parto as hebreias, e as virdes sobre os assentos, se for filho, matai-o, mas se for filha, então viva. As parteiras, porém, temeram a Deus e não fizeram como o rei do Egito lhes dissera. Antes conservavam os meninos com vida. Então o rei do Egito chamou as parteiras e disse-lhes: por que fizeste isso, que guardaste os meninos com vida? E as parteiras disseram a Faraó: é que as mulheres hebreias não são como as egípcias, porque são vivas, e já têm dado à luz os filhos antes que a parteira venha a elas. Portanto, Deus fez bem às parteiras, e o povo se aumentou e se fortaleceu muito. E aconteceu que, como as parteiras temeram a Deus, estabeleceu-lhes casas. Amém. Somente até aí. E os irmãos, podeis assentar. Bendito seja o nome do Senhor. Graças a Deus, irmãos, estamos alegres por estar na presença do Senhor neste culto tão especial nesta noite. Não é porque não estávamos tendo culto durante esse tempo
é que a gente estava fora da presença do Senhor. Jamais. Na presença do Senhor nós temos que estar todos os dias, porque precisamos estar preparados. Não é isso, irmão? Porque o culto na nossa vida não pode acabar, né? O culto só acaba se a pessoa pecar. Mas devemos servir o Senhor a cada instante da nossa vida. Irmãos, nós vimos nesses versículos aqui da palavra do Senhor, a Bíblia diz que nesta época, este imperador, este rei, ele não conhecia José. Não conheceu José. E a Bíblia diz que então o povo do Senhor estava crescendo demais no Egito, irmãos. O povo do Senhor estava prosperando demais. E a Bíblia diz então que agora este rei, o faraó, ele pega e chega até as parteiras, com certeza não era só as duas, tinha mais. E ele pega e diz que o povo estava crescendo demais, não é? Sifrá e Puá, as duas parteiras. Quando vocês ajudar no parto, então vocês não permita que essas crianças vivam, que os homens vivam, deixa somente vivo as mulheres. Mas é para vocês não deixar as crianças com vida. Mata logo no parto. Irmãos, meditando nesta palavra, nós vemos o que o Senhor tem protegido a vida do seu povo. Quantos livramentos que o Senhor não tem nos dado desde o nosso nascimento. Eu tenho certeza que cada um, se fosse contar a sua história nesta noite, um testemunho da sua vida, a maioria ia dizer que no parto, no seu nascimento, ocorreu algum problema. E o que era isso? Era o adversário querendo tirar a tua vida, como também a minha. Mas como o Senhor sabe de todas as coisas, e tinha e tem um plano especial nas nossas vidas, Ele nos guardou, nos protegeu, para que hoje nós estivéssemos aqui, glorificando, engrandecendo e exaltando o seu santo nome. Porque aquele que tem a promessa do Senhor e que vive a palavra de Deus, irmãos, o inimigo não tem poder sobre a sua vida, porque Deus sempre vai levantar alguém para poder pelejar a nosso favor. Diz a palavra do Senhor que essas mulheres eram tementes a Deus. Como vale a pena, irmãos, a pessoa guardar o temor do Senhor? Como vale a pena a pessoa temer a Deus? Guardar a sua palavra para poder afastar de toda a aparência do mal. A Bíblia diz então que Faraó chega então para essas duas parteiras e dá este recado. Mas o que acontece? A Bíblia diz aqui, irmãos, que essas mulheres temiam o Senhor. Temiam a Deus. Porque elas estavam ali preparadas para poder proteger a vida, para poder ajudar no nascimento e trazer essas crianças, dar vida para elas, gerar vida. E a igreja de hoje, a igreja do Senhor, irmãos, tem que ser uma igreja que recupera vidas, que traz vida para aquele que está correndo risco. Crise, você sempre teve uma palavra de vida para aquele que precisou, irmão. A seguir aquilo que está escrito, guardar os mandamentos, os decretos do Senhor, andar na sua palavra, porque o Senhor garante aquilo que Ele tem prometido para o seu povo. Elas não obedeceram, mesmo correndo risco de vida. Uma combinou com a outra e falou: é melhor obedecer a Deus do que obedecer um assassino. Tinha que obedecer, era lei na época, mas ela ia contra os mandamentos do Senhor, que diz: não matarás. Mas elas não fizeram como Ele lhe disse. Não tenha medo, irmãos, de obedecer a Deus. Quando você estiver em perigo,
quando você for mandado fazer alguma coisa que vai contra a lei do Senhor. Não tenha medo, porque Deus está com você para poder te guardar em todos os momentos da tua vida. Louvado seja o nome do Senhor. Desculpe, irmão. E a Bíblia diz aqui, então, irmãos, que elas não fizeram como ele diz. A Bíblia diz, então, que o povo começou a crescer, começou a prosperar. Então ele chegou nelas e disse: mas por que vocês fizeram o contrário? Por que vocês não obedeceram? É lindo essa história, é linda essa passagem, porque você vê a mão de Deus estendida sobre a vida daquelas duas mulheres. Mulheres que realmente tinham compromisso com a palavra do Senhor. Aquelas duas mulheres, irmãos, elas simbolizam a igreja de hoje. Meditando na palavra do Senhor, a gente tem visto, é melhor obedecer do que sacrificar, porque quantos livramentos Deus tem dado ao seu povo. Os irmãos percebem? A gente sempre falando sobre isso, o que é obedecer à lei, obedecer às leis. Irmãos, a igreja tem obedecido e Deus tem protegido o seu povo. Deus tem dado a vitória. É melhor obedecer do que sacrificar, porque tudo aquilo que a gente está ligado, tudo aquilo que é ligado na terra, é ligado no céu. No caso da igreja, obedecer às leis. Agora essas mulheres aqui, quando o faraó chega, interroga elas. Ela diz: olha, não tem jeito, porque elas são diferentes das egípcias. As mulheres são vivas. Quando a gente chega, as hebreias, a criança já nasceu. E não tem como mais a gente tirar a vida da criança. Olha, irmão, como que Deus ele dá estratégia. Como que Deus dá sabedoria para aquele que está com a vida no altar, para aquele que serve o Senhor com todo o temor. Porque nós temos uma palavra escrita. Nós temos aqui, irmãos, uma palavra que ela fala conosco a cada instante. Eu estava conversando com Felipe ali no trabalho, irmãos, e lembrando do profeta velho, capítulo 13 de 1 Reis. Como que a pessoa, o homem de Deus, ele achando que o profeta velho, porque sendo velho, não causava nenhum risco. Olha, que esse velhinho tem alguma coisa a ver? E o homem de Deus foi na onda do profeta velho. Porque o homem de Deus, irmãos, Deus havia falado com ele. Interessante, Deus havia falado com ele a respeito do altar de Jeroboão. E de repente, o velho chega, o profeta velho, falou: não, mas olha, quem falou comigo, eu também sou profeta. Quem falou comigo foi um anjo de Deus. E aí, muitos hoje deixam de obedecer a palavra do Senhor, os ensinos da palavra de Deus, e às vezes corre por aí para aqueles que estão vendo anjos. Profeta que deixa, pessoas que deixam de ouvir a palavra do Senhor, ensino da palavra de Deus, para correr atrás de profetas que estão vendo anjos por aí, para todo lado. Essas mulheres aqui, elas obedeceram a Deus. Poderia chegar qualquer outra pessoa ali, se elas obedeceram a Deus, se ela resistiu a Faraó, imagine se qualquer outro que chegasse com outro ensinamento, se aquelas mulheres iam deixar se levar. Não vale a pena temer a Deus. Aquele que está firmado na palavra do Senhor, Deus garante todos os passos da tua vida. A Bíblia diz então que elas disseram: olha, elas são diferentes das hebreias, são diferentes das egípcias. Quando nós chegamos, as crianças já nasceu, e o povo prosperando cada vez mais.
Olha que Deus maravilhoso, irmãos. E as crianças cada vez nascendo mais. Como Deus cuida do seu povo. Às vezes estamos andando, não estamos vendo o perigo. Mas se nós estivermos na presença do Senhor, o Senhor nos protege dos perigos. Porque o inimigo, o assassino de nossas vidas, o assassino, o ladrão que tenta tirar a vida do povo de Deus, ele está sempre à espreita. Mas quando você anda na presença do Senhor, o Senhor te livra, o Senhor desvia o teu caminho e o inimigo fica para trás e a tua vida você sai vitorioso. Bendito seja Deus. Os irmãos lembram a guerra dos 6 dias de Israel, quando um dos oficiais estava andando com apenas poucos anos de Estado de Israel, 67. Lendo o testemunho naquele livro, Guerra dos 6 Dias, quando o oficial de Israel estava andando com um blindado, ele e mais uma capitã, e de repente ela pega e fala assim: olha, desvia o carro, tira o blindado do caminho. E quando ele tirou o blindado do caminho, todos os que estavam atrás seguiu ele. Um descuidou e não obedeceu. E quando ele andou na frente, de repente passou numa mina que os egípcios tinham colocado e o blindado dele explodiu. Mas aqueles que seguiu o conselho da moça e do oficial, o próprio Senhor deu livramento para eles. Como vale a pena, irmão, temer o Senhor. Está na presença do Senhor, está na palavra. Deus garante a tua vitória. Como que Deus é bom, irmão. Como que vale a pena estar firmado na palavra de Deus. Crer naquilo que Deus tem preparado para o seu povo. Enquanto nós aqui estamos em números, poucas pessoas, mas a gente sabe que Deus está na nossa vida. Deus está guardando, protegendo o seu povo. A Bíblia diz que eles prosperaram demais. As crianças cresciam. E a Bíblia diz então que o povo aumentou muito. E a Bíblia diz então que até as parteiras foram vitoriosas, porque Deus também até deu família a elas, e elas também foram bem-sucedidas ali no Egito. Lembra que Estevão falou, capítulo 7, 19 de Atos dos Apóstolos? Eles não resistiram à verdade com que Estevão falaram, com que Estevão estava falando. Perdeu a vida aqui, mas o Senhor recebeu lá na glória, porque Deus tem promessa para o seu povo. Os irmãos lembram? Há um escritor que diz, capítulo 1 do livro de João, versículo 45 em diante, quando Filipe chega para Natanael e fala: Natanael, achamos o mestre, achamos Jesus de Nazaré. Ele falou: pode vir alguma coisa boa de lá de Nazaré? Falou: vem ver. Quando Jesus chega até Natanael e fala: eis um verdadeiro israelita, em quem não há dolo. E ele admirou. Jesus falou: só porque eu falei isso, você creu? Antes que você me visse, eu te vi debaixo da figueira. E aí Natanael se converteu na hora, virou crente na hora, irmão. Porque segundo esse escritor, ele disse, historiador, que Natanael havia um segredo. Quando Herodes mandou matar as crianças de 2 anos para baixo. Então, quando o soldado vinha vindo, a mãe de Natanael pegou ele e escondeu debaixo das folhas da figueira. E aí só ele e a mãe dele sabia desse segredo. Aí quando Jesus falou que viu, quando ele estava debaixo da figueira, ele tinha visto ele. Então Natanael se converteu na hora, porque ele viu que Jesus havia falado o que só ele e a mãe dele sabia. Esse é o Deus que nós servimos, irmãos. Deus que tem solução para os nossos problemas. Deus que tem vida para dar para aquele que está morto, para aquele que está fraco na fé, aquele que está desanimado. O Senhor tem vida para você nesta noite, porque o Senhor está aqui nesse lugar. E a gente se alegra porque sabe que Deus tem um cuidado do seu povo. Irmãos, havia tantos comentários por aí,
Olha, estão fazendo culto por aí. Ah, mas eu falei, mas nós estamos debaixo da mão do Senhor, estamos debaixo das leis, estamos obedecendo às leis. E quando você obedece à lei, Deus te guarda, irmão. Deus te protege. Porque o Senhor falou, Jesus falou para Pedro, mas dele mesmo, ele falando dele mesmo, tudo que é ligado na terra é ligado no céu. Primeiro é ligado aqui, irmão. Se você estiver bem aqui, Deus está com você. Deus está te protegendo, está com a mão estendida sobre a tua vida, e Deus está cuidando da igreja, do povo dele. Amém? Fique com esta palavra, irmão, mas seja um gerador de vida. Seja uma pessoa que sempre tem uma palavra de vida para aquele que está precisando. E a igreja do Senhor é as parteiras daquele dia. Que Deus abençoe a cada um dos irmãos. Graças a Deus, louvado seja o nome do Senhor por esta boa palavra que nós ouvimos. Deus sempre tem uma palavra para nós. Deus sempre tem algo para nós. Nós vamos encerrar o culto, mas nós vamos encerrar louvando ao Senhor mais uma vez, depois estaremos orando e o pastor estará nos deixando a bênção apostólica. Aleluia. Glória a Deus. Eu peço à igreja também que fique em pé, por bondade. Vamos encerrar essa noite maravilhosa na presença do Senhor, louvando a Ele. Glórias a Deus. Aleluia. Noite memorável na presença do Senhor que Ele nos preparou. Aleluia. Com alegria nós vamos adorar a Ele. Assim como a poça anseia por água, como terra seca precisa da chuva, meu coração tem sede de ti, Rei meu e Deus meu. Assim como a poça anseia por Como terra água, seca como terra seca precisa da chuva. da chuva. Diga meu coração. Meu coração tem sede de ti, Rei meu e Deus meu. Vai chover, Senhor Jesus, em uma chuva neste lugar. Vem correr o rio, Senhor Jesus, inundar o meu coração. Assim como a corça anseia por água, como terra seca precisa da chuva, meu coração tem sede de ti, Rei meu e Deus meu. Assim como a coça anseia por água, Oh Senhor, obrigado. como terra seca Obrigado pela tua presença. precisa da chuva, meu coração tem sede de ti, Rei meu e Deus meu. Levanta as suas mãos e diga: Vai chover, Senhor Jesus, derrama chuva neste lugar. Vem com teu rio,
Glórias a Deus, bendito seja o Senhor. Que o grande amor de Deus, nosso Pai, a graça de Jesus Cristo, nosso Salvador, a comunhão e a consolação do Espírito Santo, seja com todos vós, hoje e para todo sempre, todos digam amém. Graças a Deus.